Olá, 2020 acabou e eu vim aqui falar sobre as minisséries que, se você não assistiu, você precisa voltar e assistir porque foram incríveis e foram as 3 melhores minisséries do ano. Vale deixar aqui a observação de que as 3 minisséries que eu vou citar são da HBO, então assim, quem me conhece, quem assiste esse canal, sabe que eu amo muito os projetos da HBO, eu acho que eles são muito bons e esse vídeo veio só pra confirmar isso, porque o meu top 3 minisséries do ano é deles. Eu quero começar por The Undoing, que é a série mais recente, saiu agora bem no finalzinho de 2020 e eu fiquei fascinada. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a série, eu não sabia nada além dela ser um drama protagonizado pela Nicole Kidman com o Hugh Grant. Eu já tenho um vídeo sobre The Undoing aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, mas a série conta a história de uma mulher, ela é psicóloga, ela é super bem sucedida, rica, mora em Nova York, é casado com um cirurgião oncologista pediátrico, não sei se é assim que fala, mas vocês entenderam, que é o Hugh Grant. Eles têm essa imagem da família perfeita, só que um crime acontece e ela vê tudo que ela conhece como realidade, toda a rotina e o contexto de vida dela completamente transformado. No primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre a série, eu falei sobre uma cena lá do início que já era a minha favorita, que é a cena que ela tá sendo interrogada pela polícia. E eu falei, olha, eles vão ter que trabalhar muito pra fazer uma cena melhor do que essa na série. E eles fizeram. Lá no penúltimo episódio, tem uma cena que é uma troca de olhares que ficou assim, que me impactou demais. Ela acontece entre a Nicole Kidman e o filho dela, que é interpretado pelo Noah Jupe. Gente, esse menino é fantástico. Eu já gosto muito dele. Ele é muito carismático. Eu acho que ele tem um olhar gentil. Eu gostei muito. Eu não sabia que ele estava na série. Eu descobri quando começou o primeiro episódio. E ele manda muito, muito bem. Ele tem um personagem que é complexo, que vive dramas, mas que ao mesmo tempo é uma criança lidando com tudo isso. E ele, uma criança, consegue fazer muito bem, consegue transmitir muito bem. Então, pra mim, uma das melhores cenas da série também envolve ele, que é uma troca de olhares entre ele e a Nicole Kidman num momento assim muito crítico, final de um episódio, que eu fiquei absolutamente chocada, meu coração disparou, assim. Então, realmente, a série conseguiu trabalhar e fazer uma cena ainda melhor do que aquela do interrogatório, que, se eu não me engano, acontece no primeiro ou no segundo episódio, mas é boa demais. Eu amo que The Undoing consegue conduzir a gente por diferentes opiniões. Eu acho que por vários momentos da série eu desconfiava de pessoas diferentes e eu imaginava que a série seguiria caminhos diferentes, e ali, bem no finalzinho, eu tive uma certeza de que algo ia acontecer e eu fiquei absolutamente chocada. E depois nem era aquilo, era uma outra coisa que também era muito boa. Então, assim, a série conseguiu... No início eu achei que ela fosse ser bem óbvia e eu fiquei tipo, vamos ver. A partir do terceiro episódio eu comecei a ficar com muito medo da personagem da Nicole Kidman ser só uma mulher altamente burra, que foi no início mostrada como uma mulher super inteligente, super bem articulada e tal. E aí eu falei, cara, vamos fazer ela ficar burra, vamos fazer ela tomar atitudes que não tem relação com a personagem, não tem relação com a visão dela de mundo, com quem eles construíram no início da série. E aí eu tava começando a ficar decepcionada quando eles vieram e disseram não, e mostraram que, na verdade, era todo um contexto, sabe? Então, assim, sem dar spoilers, eu só quero dizer que essa série é incrível. A Nicole Kidman tá muito bem, esse menino Noah Jupe, ele tá bem demais também. O Hugh Grant, eu tenho as minhas dúvidas sobre ele. Eu acho que ele geralmente faz personagens muito parecidos, então é um pouco difícil julgar quando você vê a pessoa mais ou menos ali sempre no mesmo espectro, mas ele mandou bem, ele teve cenas muito boas, muito impactantes na série, muito fortes, especialmente mais pro final, assim. Tem uma cena que ele tem uma mudança de expressão muito rápida que me impactou. Então ele tem o seu mérito, mas eu ainda fico na dúvida sobre Hugh Grant. Eu não consigo dizer que ele é um grande ator. A segunda minissérie que eu preciso falar é I Know This Much Is True. Gente, quando eu fiz o vídeo aqui pro canal, que eu vou deixar aqui nos cards também, eu falei que essa seria a série que daria o Emmy de melhor ator para o Mark Ruffalo.
e não deu outra. Sério, eu fiquei muito feliz. As fotos dele recebendo o prêmio em casa são muito bonitinhas. Eu fiquei absolutamente, assim, extasiada, porque eu amei muito essa série e ele foi inacreditável. I Know This Much Is True conta a história de dois irmãos gêmeos que são interpretados pelo Mark Ruffalo, só que um deles tem esquizofrenia e lida com algumas doenças mentais e tem uma vida muito, muito, muito complicada, enquanto o outro tenta cuidar dele, tenta cercar ele. É uma situação muito complexa, sabe? Porque eles são... Eu acho que quem tem irmão sabe a conexão que é e a preocupação que a gente tem e essa conexão de cuidado e carinho. Eu sei que nem toda relação é assim, mas eu acho que se você tem irmão, você consegue dimensionar um pouquinho. E aí eu acho que se você tem irmão gêmeo, você consegue dimensionar isso num outro nível, né? Eu acho que são profundidades de compreensão do contexto da série, sabe? Quem tem irmão gêmeo consegue entender melhor a situação dele, né? Porque eu não sei, mas falam de uma conexão especial, né? Uma questão da divisão da vida desde o princípio, então é uma coisa muito forte. E eu acho que quem tem um irmão com qualquer tipo de problema de saúde mental, sabe em um outro nível a realidade dessa série. Então eu, que tô ali ainda no primeiro nível, senti muito o drama da série, senti muito o peso da série. Então eu não consigo imaginar como é para pessoas que conseguem se aproximar ainda mais dessa realidade, sabe? O trabalho é absolutamente fantástico. Eu acho o roteiro muito sutil, muito sentimental, muito cuidadoso, sem grandes viradas, sem grandes plots, sabe? Mas eu acho que o incrível da série ficou pela premissa. A premissa é muito boa. E pela atuação do Mark Ruffalo, que, cara, ele entregou demais. Ele engordou muito pra fazer um dos irmãos e o outro ele manteve mais ou menos o corpo dele. Ele ficou bem fora do que a gente tá acostumado a vê-lo fazer, pelo menos pra mim. Eu senti muita diferença no sentimento que ele passava, nas expressões, na postura dele. Eu fiquei, assim, muito impactada com o trabalho dele. Eu fiquei muito impactada pela sensibilidade da série. E quando a série termina, a gente descobre que ela tem uma leve conexão na vida real. Não a história em si, mas a produção da série. Eu não vou falar porque eu não quero dar um spoiler. Mas ela tem conexão com dois fatos, assim, da vida real. A produção da série. Isso me deixou absolutamente impactada. Eu já tava assim destruída na bad, porque é uma série que tem uma vibe super pesada, super dramática, e aí quando acabou e aí nos créditos apareceu essa conexão, nossa, acabou pra mim, eu chorei pra caramba. Então não é o tipo de série que eu recomendo pra qualquer pessoa. Eu acho que se você tem uma sensibilidade, eu acho que se você não tá num momento bom, eu acho que ela pode não te fazer bem, porque ela é realmente muito densa. Então fica aqui esse disclaimer, assim, ela é incrível, é uma das melhores coisas que eu assisti em 2020, mas não é pra qualquer pessoa, então se você não tá se sentindo bem, não recomendo. E a última série que eu quero mencionar aqui é a minha favorita do ano, sério, de longe é a melhor de todas, que é I May Destroy You. Eu tive uma experiência muito legal com essa série. Eu gravei um vídeo sobre ela, de primeiras impressões também. Eu vou deixar aqui nos cards, logo depois do episódio 5. Eu assisti os 5 primeiros episódios e gravei esse vídeo. E eu já tava, assim, impactada com como a história estava sendo abordada, com a conexão dela com a realidade, com a história que a Michaela Coel viveu, né? Porque eu nem expliquei, fiquei tão empolgada que eu nem falei do que a série fala. A série conta a história de Arabella, uma mulher que sofreu um abuso numa boate durante a noite, numa festa, só que ela não se lembra bem do que aconteceu, então tudo na cabeça dela tá bem turvo, tá bem embaçado, as memórias estão bagunçadas, então ela não sabe afirmar muito bem o que aconteceu e ela precisa lidar com a descoberta, lidar com o que aconteceu, mesmo não sabendo exatamente o que foi. Então é muito interessante. E a Michaela Coel, que é a roteirista, é a atriz protagonista, ela é basicamente tudo nessa série, ela passou por isso enquanto ela gravava a série Chewing Gum, da Netflix. Então foi um trauma que ela viveu. Ela foi dopada e abusada sexualmente.
e ela transformou isso em arte, ela transformou a experiência dela na série, e eu acho muito legal porque não é exatamente, ela não é tipo contando como aconteceu com ela, é uma história diferente, a personagem não é uma atriz, ela é uma escritora, então assim, ela criou um outro contexto para falar sobre a história que ela viveu, e também trazer outras referências para a história, então eu achei isso absolutamente fascinante. E aí, depois desse primeiro vídeo, eu continuei assistindo a série e, pra mim, ela teve uma quedinha, porque ela mudou um pouco de tema, ela começou a abordar outras coisas. Incrível, foi assim, incrível em todos os pontos que a série abordou, tudo que a série se propôs a falar foi muito bom, mas a minha expectativa estava muito mais lá na história inicial, eu queria muito mais ver aquele desenrolar, e quando a série mudou um pouquinho de foco, eu fiquei um pouquinho frustrada e falei, ai, não vou gostar tanto, que droga. E aí fiquei um pouco desanimada, mas continuei assistindo. Mas depois ela volta, ela retoma essa narrativa e ela foi tão boa em tudo que ela falou que essa minha percepção negativa voltou a ser positiva. E chegou o último episódio da série, gente. O último episódio de I May Destroy You, eu vou aqui ousar dizer que foi a melhor coisa que eu assisti em 2020. Sério, ele é absolutamente artístico, absolutamente genial. Eu fiquei, assim, completamente apaixonada por aquele episódio. Inclusive, fiz um vídeo só sobre esse episódio, também vou deixar aqui, que eu explico mais ou menos as minhas percepções, porque ele é um episódio cheio de possibilidades. Inclusive falo no vídeo que a minha interpretação não é tipo final explicado, entenda aqui o que aconteceu, não é isso, é a minha percepção. Eu acho que cada um vai perceber aquela história, vai perceber aquele desfecho de uma forma, então aquilo ali foi o que eu entendi, foi o que eu absorvi da história, mas eu acho incrível quando uma obra tem essa abertura e você, com as suas experiências de mundo, com os seus filtros, você vai perceber a história provavelmente de uma forma diferente de mim. Então aquele vídeo ali foi muito mais uma abertura para conversas, muito mais uma exposição de um ponto de vista, quanto na verdade você pode ter milhares deles. Então é isso, as minhas 3 minisséries do ano são The Undoing, I Know This Much Is True e I May Destroy You. Então, se você tem alguma outra minissérie que você amou absolutamente, que acha um absurdo não estar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque se eu não vi, eu vou correr pra ver, pra também tirar esse atraso. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal pra não perder nenhum vídeo.